Eu sei que você já mexeu em todos os botões da sua pedaleira e mesmo assim sente que ainda falta algo. Eu te entendo. Eu já passei por isso, mas eu descobri algumas coisas que podem te ajudar e eu vou explicar nesse vídeo. No início, meu som sumia na mix e eu não sabia o porquê disso. E eu tinha a Black Box. Logo em seguida, achei que a Black Box não estava mais me atendendo. Comprei a Valiton. Só que o que eu não sabia é que eu não sabia timbrar. Por isso, eu senti a necessidade de comprar um equipamento que talvez poderia ter esperado um pouco mais pelo custo, pela diferença de custo. Um custa 400, o outro custa 3.000, né? Mas agora eu vou te ensinar, vou te ajudar com dicas para que você não passe por isso. E muitas pessoas me perguntam: Amanda, como eu timbro minha pedaleira? Amanda, como você chegou nesse som, nesse drive? Amanda, como deixar a minha guitarra soando melhor na mix? E agora eu vou te ajudar com isso. Agora eu vou te mostrar na prática como que eu penso para montar os meus timbres. Como que eu faço para timbrar o amp, entre outros efeitos. Vamos lá. Primeira dica. A gente sempre começa pelo amplificador. Então você vai pensar qual linha que você vai querer seguir, se é um preset de drive, se é um preset mais worship, se é um preset clean. Então, diante disso, você vai escolher um amplificador que se encaixe aí no que você queira para timbre, né? Eu vou montar um timbre aqui com vocês. Vamos ligar o amplificador aqui. Eu gosto sempre de deixar o gate mais aqui para o começo da cadeia, né? Então eu vou utilizar, eu gosto muito desse Dark Vibra para worship, né? Então eu venho aqui nele, o Bright já tá ligado, né? Que é o brilho dele. O ganho tá em 30, volume em 50. Eu vou ir testando e vou montando aqui com vocês. Deixa eu ligar aqui. Esse é o som do Dark, limpo, sem gabinete, sem nada. Esse é o som dele limpo. É um amp clean que a gente pode empurrar ele com um drive, primeiro, segundo estágio, e você vai somando os drives, né? 1, 2 drives, dependendo do que você preferir como timbre aí para você. Eu acho que tem um pouco de agudo, então vou tirar um pouco de agudo. Vou aumentar também um pouco aqui o grave. Como eu uso uma extrato, então já tem uma sobra aí de agudo, então você tem que entender também. Outra dica entenda a sua guitarra. Sua guitarra, ela é um instrumento que você precisa entender e precisa entender se ela é uma Les Paul, por exemplo. Você vai ter que aí tirar não, mas você vai ter uma sobra de um grave que talvez você não queira para um timbre worship, por exemplo. Agora, se você tem uma Strato, uma Tele, que já é uma guitarra mais magrinha, com som um pouco mais agudo, você vai ter que ir regulando de acordo com o gosto que você tem aí de agudo. Então aqui eu coloquei o ampli o Dark Vibra aqui da GP200, né? E eu vou adicionar o gabinete
esse Dark Lux. Aqui é muito interessante. O que acontece aqui no gabinete? A gente tem que fazer os cortes de frequência que vão interferir no nosso timbre final. Então, tudo começa a partir do amplificador e do gabinete. A gente vai cortar aqui, como no meu caso é Stratocaster que eu estou utilizando, eu vou ter um corte. Eu gosto de cortar sempre em 5 e 6 mil aqui no High Cut, para a gente cortar todo esse agudo e deixar um som um pouco mais, né, mais encorpado aí. Eu gosto de cortar aqui em 5 mil. Então, 5 mil. Aqui no Low Cut, eu gosto de cortar em 80 Hz. Vamos ver como que ficou? Sem. Com. Depois, eu adiciono os drives que eu gosto. Vamos ligar aqui o Noise Gate só para a gente ter não ter tanto ruído. Ó, aqui eu gosto de usar o time OD, e também gosto de usar o Yellow OD. Então eu vou adicionar aqui o time. E o Yellow. Eu vou um de cada vez. E outra dica que eu tenho para dar para vocês é que vocês têm que entender o timbre onde vocês querem chegar. Não é só ir adicionando drive em cima de drive. Você tem que entender se um drive combina com outro drive. Isso faz muita diferença. Então, eu gosto de usar o time. Vamos escutar. Eu dou um corte aqui no agudo, quase tudo. Deixo no 10 em média aqui. Vamos adicionar agora o Yellow OD. Eu vou zerar o ganho dele, porque o que a gente quer é só somar o drive, né? Se eu somar drive em cima de drive com ganho lá nas alturas, eu vou ter um problema aí, talvez com microfonia, vai ficar muito alto, o preset vai estourar na mix. Então, talvez você tenha que furar a mix, não você tem que estourar a mix na igreja, onde você for tocar. Você não quer tocar sozinho, você está tocando com uma banda, você está tocando aí com um conjunto. Então, tem que respeitar cada instrumento, o espaço de cada um. Então, eu zero aqui o Yellow. Vamos escutar como que tá. Pra mim tá um pouco alto. Vamos aumentar aqui, ó. Vamos aumentar o gate para sair esse ruído aí. Vamos colocar em 30, só para fazer a gravação aqui. Depois a gente abaixa ele. Vamos baixar aqui e colocar em 25. Vamos ouvir? Tá ficando legal. Agora,
uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, que é uma dica que eu deixei aqui anotado, a respeito do gabinete, que eu passei e esqueci. O que acontece? Quando você usa um amp clean, um amp, um crunchzinho, a gente sempre vai usar 2 de 12. Isso não é regra, tá? Isso aí você... Só que assim, é uma dica básica que talvez funcione para você. Você não está começando, não tem muita noção de como timbrar aí. Então, geralmente a gente usa a caixa de 2 por 12. E se for um drive, 4 por 12, né? Que geralmente fica melhor, né? Vamos para equalização, né? Uma coisa que eu gostaria de dizer. A equalização global, geralmente eu não mexo. Isso a maioria dos guitarristas já dizem. Por quê? Porque a equalização global é num caso que a gente está tocando, vai fazer uma apresentação em algum lugar. O agudo tá nas alturas e você não gosta, quer cortar. Já pediu pro técnico de som abaixar, já pediu pro técnico de som já dar um corte no agudo e ele não cortou. Então o que você faz? Você vai lá no seu equalizador global e tira. Mas geralmente dentro de igrejas, como é o caso da minha igreja, já tem um técnico de som e o ambiente ali, o todo já foi direcionado para que a minha guitarra esteja ali no que eu gosto, no que não vai interferir na mix e não vai dar microfonia na igreja e etc. Né? Então já está ajustado. Geralmente na igreja você não vai precisar fazer isso, tá? Porque já está tudo pré-definido ali. Então aqui na equalização eu vou usar esse Guitar EQ1, né? Geralmente 125 Hz é uma região ali legal, uma região boa que dá uma gordurinha sem deixar muito feio o timbre. Então eu vou acrescentar um pouquinho e vou testando aqui com vocês. Vamos adicionar aí também um pouco dos 400, que ele é muito interessante para guitarra, que ele faz furar a mix, faz dar uma parecida na guitarra, na mix aí. No 800 aqui, eu vou só um pouquinho. Vou aumentar só um pouquinho. No 1.600, eu vou aumentar um pouco, que essa é a região de 1 a 2K, é a região onde a guitarra mais se destaca, que são os médios ali. Então, geralmente, o que é muito baixo, a gente vai fazendo essa equiparação, como eu posso dizer? A gente vai aí equalizando mesmo, né? Nas regiões onde a gente quer que a nossa guitarra apareça. Não é só ligar o equalizador e deixar o equalizador ali. Você tem que ir regulando de acordo com a sua guitarra, porque cada caso é um caso. Se você estiver usando uma Les Paul, você vai ter outra equalização, ou talvez só de mudar de pessoa, você já vai ter essa diferença aí de gostos, né? Então, 1K, geralmente de 1 a 2K, são regiões médias, né? Onde a guitarra geralmente aparece, onde a guitarra tem um brilho maior, né? E aí a gente corta o restante ali, a partir do 5K, a partir do 6K, a gente vai cortando. Aqui no 4K,
a gente vai aumentar só um pouquinho, porque se a gente tirar todo o agudo da guitarra, vai parecer que ela tá dentro de um armário, a gente tá tocando dentro de um armário. Então, e a gente não quer isso. Vamos dar uma escutada para ver como que tá? Tá ficando legal aqui. Vamos adicionar um delayzinho? Um delay, eu gosto muito do delay de fita, o tape. Então, geralmente, o que eu faço? Eu sinco ele, eu deixo aqui, ligo o sync, né? Que é o BPM da música. Ele vai sincar com o BPM da música. Eu vou tocar uma música que esteja, sei lá, quanto que tá aqui, 120 BPM. Então, eu deixo esse sync ligado e aí a gente vai aí ter uma sincagem do delay, ele vai bater sempre junto com a música. E também ligo o trail, né, que é a cauda do delay, que se você precisar mudar de preset, não vai ter aquele corte abrupto ali na hora de você estar trocando o preset, sabe? Então eu acho interessante. Geralmente eu gosto de abaixar um pouco o feedback, né? Aumentar um pouquinho só a mix e o feedback eu abaixar um pouquinho. Vamos dar uma testada? Dá para perceber que ele tá ali, mas não tá roubando a cena, né? Vamos adicionar agora Aí você pode ir testando outros tipos de delay também, né? Mas o que eu gosto sempre de usar ele, tem esses ambiências também que são bem interessantes. Tem esse ping-pong, que ele vai jogar para um lado e para o outro, o LR, né? Ele vai ficar jogando. Eu acho super legal também. Tem o tube, que ele é um delay de mola, né? Se eu não estou enganado, deixa eu... Não é o tube. Deixa eu ver qual que é. É esse aqui, ó. É um delay de mola, mas hoje, para esse timbre, eu gosto do tape. Então, geralmente eu faço isso aqui, ligo os dois, abaixo um pouco a feedback e aumento a mix um pouquinho. Geralmente é isso que eu tô acostumada a fazer. O reverb, eu não sou muito fã dos reverbs da Valiton. Até deixo aqui a minha indignação para a Valiton, que é um produto maravilhoso, mas deixa a desejar na questão de reverbs. Aqui no reverb, o que eu costumo fazer? A modulação eu zero, porque se é um timbre worship, eu vou usar ali um vibrato, algum outro tipo de modulação, que eu não vou usar nesse timbre, só para ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu vou só fazer um timbre básico que eu faria para tocar ali rapidinho, é uma coisa rápida, né? E para vocês entenderem a minha linha de raciocínio para montar um timbre. Então, eu venho aqui, eu gosto do Arena, eu vou usar o Arena. O decay tá em 70, eu vou jogar em 50. E vou ligar o trail. Como eu disse, o high dump aqui é a parte aguda do reverb. Então eu vou cortar um pouco essa frequência para que não fique tão agudo o meu som. Vamos escutar? Deixa eu aumentar aqui o gate, porque ainda está me incomodando o ruído. Só para vocês terem uma noção.
interessante que esse timbre a gente pode, tipo universal. A gente pode tocar dentro da igreja, né? Do nosso contexto aqui. Dá pra gente tocar diversos louvores aí com ela, e com esse timbre, e a gente tem aí uma ampla gama de possibilidades também que você pode estar alterando, colocando o que você tem mais gosto aí. Quero colocar um trêmulo, coloca um trêmulo. Não gostei do amp, do Dark Vibra, coloca outro. Tem outros também, eu posso, se vocês quiserem, eu posso estar fazendo outros vídeos do tipo, ensinando a mexer com cada efeito aqui dessa pedaleira, não só dessa, mas eu tenho a Valiton também, então eu posso estar mostrando para vocês como que monta alguns timbres. Então, eu acho que eu vou dar uma alterada aqui no decay. Vou aumentar, abaixar um pouco a mix. Geralmente eu deixo em 20, 25, é aquilo, né? Modulação zerada. Vamos escutar? E esse foi o timbre que a gente conseguiu montar aqui. Outra dica é: estude muito. Por que estudar muito? Porque você só vai aprender algo se você fizer muitas vezes. Aquilo vai se tornar uma realidade na sua vida. Então, veja vídeos, eu recomendo muito o canal do João Escobar. Lá no YouTube vai estar só Escobar. Também recomendo o canal do Rodolfo Muniz, muito bom o conteúdo que ele tem desenvolvido ali. Então estude, veja. Se você tiver a possibilidade, compre presets e analise todos os presets que você comprou, né? Comprou um pack com 10. Analisa cada um deles para que você tenha essa familiaridade com o jeito que a pessoa pensou ali. Ali é a ideia da pessoa, é o que ela pensa. Então você vai ter essa ideia na sua mão. E você pode ali brincar com possibilidades. Você pode ali brincar com alterar alguma coisa. E você tem que ter uma característica sua, né? Eu gosto de dizer muito que às vezes o que é bonito para mim não é bonito para outra pessoa. Então você tem que estudar, porque você precisa ter o seu próprio som. Outra dica é: tenha, na medida do possível, equipamentos de qualidade. O que é um equipamento de qualidade? Você vai precisar de um fone. Eu uso esse da KZ, super recomendo. Barato, né? Você vai pagar ali na casa de uns R$100, mas você vai ter um fone de qualidade para começar a timbrar. Você tem que ter um fone que seja específico para isso. Você não pode pegar qualquer fone. Pegar um fone da Samsung que vem no teu celular, que não vai dar certo. Então tem que ser um fone específico para isso, né? E um ambiente que você consiga ali estar. Se você não tiver um fone,
né? Ah, vou colocar numa caixa, num cubo. Tudo bem, você consegue estar timbrando. Porém, você tem que ter um ambiente que seja tratado, você tem que ter todo esse cuidado para que o seu timbre, na hora que você plugar ele para sair em linha, saia o mais parecido possível daquilo que você timbrou. Por que eu falo o mais parecido possível? Porque nunca um som vai sair da maneira que está saindo no meu fone aqui agora, não vai sair na igreja, porque a mesa lá está regulada totalmente diferente do que eu tenho aqui, então vai mudar, algo vai mudar, mas você tem que estar preparado para, na hora do play, na hora da gig, você conseguir ter esse feeling de conseguir, na hora ali, mexer os knobs aqui da sua pedaleira e conseguir ajustar de maneira que seja agradável para você e para o seu ouvido. A guitarra ela não foi feita para ser tocada sozinha, claro, existem aí os instrumentais, mas geralmente ela foi criada para que a gente tocasse em conjunto numa banda, num conjunto da igreja mesmo. Então é super interessante você entender tudo isso, entender onde a sua guitarra se encaixa, onde o seu timbre se encaixa e qual timbre você precisa ter para cada louvor, para cada música que você for tocar. Pessoal, esse foi um demonstrativo assim simples de como eu penso para timbrar, né, as coisas que eu gosto de utilizar. Não é regra que eu sempre utilize aquele amplificador, não é regra que eu sempre utilize aquele delay, aquele reverb, mas é uma forma de tentar explicar de maneira simples como você consegue timbrar aí, né, de acordo com o que você tem em qualquer pedaleira, os cortes de frequência e tudo mais, né? Espero que essas dicas tenham te ajudado e que Deus te abençoe.